Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 16 de agosto de 2021 e nós tivemos aí o pregão de segunda-feira, né? Começando a semana aí com forte queda na bolsa, tá? Nós temos aqui, né, o mini índice no gráfico da direita. Nós temos o gráfico diário e na esquerda nós temos o gráfico de 60 minutos, tá? Aqui nós temos o volume financeiro com cor. E embaixo nós temos o DMI, né, com a linha do DI-, a vermelha, DI+, a verde, e a linha do ADX, tá? DI- acima de DI+, tendência, significa tendência de baixa, e o ADX ele mostra a força da tendência, tá? Eu considero esse indicador aqui um dos mais importantes. E por isso, né, que eu coloquei ele aqui para os nossos estudos, tá? Hoje como eu falei, né, caiu forte. Eu cheguei a fazer um estudo na parte da tarde e quando eu fiz este candle aqui, ele estava com o corpo grande, tá? Ele estava praticamente nas mínimas, né? E aí eu peguei e falei, olha, a gente tá isso por volta de meio-dia e pouco. Falei, a gente tá com um baita candle de força baixista, né? Mas os preços eles estão esticados e eles podem fazer correção e essa correção pode começar ainda hoje. Tá, então o candle ele pode não fechar lá embaixo na mínima, né? E foi o que aconteceu, né? Abriu com um imenso gap de baixa, caiu e aí nos 60 minutos a gente consegue ver, né, o movimento de correção, tá? E por isso que ele não fechou na mínima. A gente pode ver aqui no DMI nos 60 minutos que quando os preços eles vão corrigir, o DI- ele cai, né, e ele vai de encontro ao DI+, eles chegaram a tocar, mas o DI- voltou a subir, tá? Então, agora o DI- ele está voltando a cair, né, sinalizando um movimento de correção. Não quer dizer que seja uma reversão de tendência, até porque o ADX está lá em 32, o ADX está bem forte, tá? E no gráfico diário a gente vê aqui que DI- está acima do DI+, e o ADX está em 40, né, mostrando aí forte tendência de baixa, muito forte mesmo. O ADX 40 é um nível muito alto. Ele mostra que a força da tendência está muito forte, tá? Então o que acontece? Os preços eles voltaram e quase que fecharam aqui, ó. Fecharam praticamente sobre a média de 200 períodos, tá? Se ele vai com certeza, né? Ele vai corrigir aqui na média de 20, tá? No gráfico de 60 minutos. Se ele vai corrigir, ele vai começar uma correção aqui no gráfico diário. Não dá para saber, né? A gente não sabe o futuro. Eu acho improvável, porque a tendência está muito forte, tá? Eu acredito mais numa lateralização no gráfico diário aqui do que no movimento de correção. Até porque o movimento de correção anterior ele foi um power breakout na média móvel aritmética de 8 períodos, tá? Muita gente utiliza a média móvel de 8 períodos junto com a de 20, tá? Nós temos aqui, ó, eu tenho aqui plotado a de 20 amarela, a de 8 azul claro, a de 3 branca e a 200 de verde, tá? São médias móveis aritméticas todas elas, ou médias móveis simples. Algumas plataformas a expressão é simples, né? Não existe a expressão aritmética, mas são todas exatamente a mesma coisa, né? E aí é o seguinte, muita gente utiliza, né, a média de 8 como referência aí, né, uma correção, um pullback até ela. Alguns traders acham válido entrar aí na ponta vendedora. E a gente pode ver que a última correção foi lá em cima na média de 20, né? Ele caiu forte, fez um power, né, um breakout, né? Não necessariamente não seja um power breakout, mas é um breakout ou quando ele anda de lado até a média para poder voltar, retomar aí a tendência. Quando ele dá essa andada de lado, né, os traders eles marcam a mínima e ficam esperando aí a mínima, né? Aí rompeu a mínima. Do rompimento aí, ó, desse breakout até a média de 8, nós tivemos aí uma oscilação de 2.109 pontos, né? Mas a partir aí do fechamento, 1.143 pontos, tá?
Então foi isso, ele fez esse breakout e caiu. Então, por conta de ter feito esse breakout e ter caído, no máximo eu acredito no outro breakout aqui. A tendência está muito forte, a tendência de baixo está muito forte e não sei, né? A média de 200 ela é um forte suporte, né? Forte suporte. De qualquer maneira, o ideal para pensar numa ponta vendedora, no swing na ponta vendedora, seria que esse candle seja o Marubozu, tá? O ideal seria que ele tivesse fechado na mínima, né? E aí mostrava que realmente era um candle de força. A gente esperaria um gift, né? Uma pequena correção e pelo menos a projeção deste candle 100% dele para baixo. Quando eu digo 100% é isso aqui, ó. Você pega a mínima, essa é a projeção de 100%, ó. Ele tem entre 2.150 pontos, o tamanho deste candle, projetado 2.150 pontos para baixo. Né? Nesse caso aqui, ó, perdendo 118.673, ele teria como alvo 116.523, tá? Mas não é um Marubozu, não é. Se fosse um Marubozu, para quem não sabe, Marubozu é um candle como este daqui, ó. Né? O ideal, na verdade, é que ele nem tenha pavios, tá? Esse aqui, ó, esse aqui tá mais pro Marubozu. E tem um leve pavio na parte de baixo, a gente considera ainda o Marubozu, né? O Marubozu ideal é aquele que nem tem pavio, né? Ele abre na máxima e ele fecha na mínima, tá? É o Marubozu baixista. O Marubozu altista é o contrário, né? Ele abre na mínima, né? Como é um candle desse aqui, ó. Abre na mínima e fecha na máxima, né? O preço de fechamento é o mesmo preço máximo, tá? Então é este diário sem posição. Eu vejo o seguinte: quando a gente tá numa super tendência, estamos aqui numa média de 200 períodos e tal, sabe, o ideal, gente, o ideal é o seguinte: você olha pro gráfico diário e você fica indeciso e tudo mais. O ideal é você se guiar pelo gráfico de 60 minutos, tá? Então aqui, ó, nós temos a média de 20, espera corrigir até a média de 20, né? Marca aqui, ó, onde que é a média de 200, tá aí, ó. Voltar, vamos ver se ele vai voltar e ele precisa voltar a cair. Se ele confirmar esse pivô de baixa, tá? Aqui nós temos um possível pivô de baixa, aqui, ó. Topo lá em cima, fundo aqui embaixo, tá? Vamos supor que aqui seja o topo, tem que esperar. Se o topo for aqui na média de 20 ou aqui, tanto faz, tá? O próximo topo. De qualquer forma, vai ser mais baixo que o topo anterior. Beleza. Aí o que os preços precisam fazer? Eles precisam vir aqui, ó, cair. E aí quando romperem essa mínima, você lasca um Fibonacci aqui, ó. Pega lá na máxima, coloca aqui, ó, na região fechamento desses pavios, cabeça do pivô. Aqui, ó, projeção de 117.623, tá? Rompendo esta mínima aqui, ó, tem projeção aí, ó, para pelo menos 1000 pontos para baixo, tá? Tem potencial de 1000 pontos para baixo. Então, depois de corrigir, se romper em, vamos lá, vamos traçar aqui para deixar marcado, romper 118.617, potencial 117.623, tá? É aqui, ó, 60 minutos. Aí aqui nós vamos ter um outro candle baixista, né? E aí que de fato vai romper a média de 200, né? Aqui os stops vão ser menores, né? O seu stop vai ser muito menor do que no gráfico diário, tá? Você pode nem operar os 60 minutos, né? Os 60 minutos tem às vezes o stop do 60 ainda é grande para você. Você vai no 15 ou no 5, mas você espera acontecer isto daqui, ó. Você espera acontecer isso aqui, você espera os 60 minutos confirmar o pivô de baixa. E aí aqui dentro, quando ele confirmar, você entra pelos prazos menores, de 5, 15 e por aí vai, tá? Para poder pegar esses 1000 pontos aqui, ok? O dólar hoje ficou feio, né? Ele abriu em gap de alta, já fez esse candle aqui, ó, de reversão, um pavio enorme na parte superior, bate na média, rompeu, segurou, voltou, praticamente andou de lado, né? Praticamente ele andou de lado. Nada definido, tá dentro ainda da região de consolidação, tá com alto grau de incerteza, tudo mais. Então não tá aí com expectativas muito boas. Não tem nenhum parâmetro, né, nenhum padrão no momento para poder operar,
dólar, tá? Ó, você pode ver que o BOVA11, o ETF do Ibovespa, já atingiu a média de 20, né? Resta saber se ele vai romper a região de 114, 190. Aqui, rompendo, ele vai poder projetar este pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. A média de 200 está um pouquinho mais abaixo no BOVA11, né? Vamos ver aí se vai cair. O DMI está mostrando forte tendência de baixa, né? ADX tá 35, o DI- tá acima do DI+, subindo, né? Então, mostrando que a tendência de baixa está muito forte, tá? Muito forte mesmo. Não adianta, né? Não adianta. Ó, Enjoei caiu mais de 15% hoje, né? Saiu aí balanços aí do Enjoei e saiu aí também de Mielos, né? Enjoei caiu forte, que candle de força, tá? Operar na ponta vendedora só se tiver uma correção aqui nos 60 minutos. Tá, e a confirmação desse imenso pivô de baixa, tá? E aí você tem que conduzir pelos 60 minutos, porque no diário ele tá esticado, né? Ele tá muito afastado das médias, tá? Cash 3, que é Mielos, também caiu forte, né? Vinha subindo aí, saiu de a região de R$8, foi mais de R$70, desde o IPO subindo forte. E aí agora cai com um balanço aí ruim para a empresa. STBP3, também forte queda, né? Forte queda, chegou próximo à média de 200. Possivelmente aqui nós vamos ter uma correção, né? É o ideal que tenha uma correção. Então aqui, ó, tem uma correção aqui nos 60 minutos e retomada no movimento de queda. O que tem que fazer? Tem que formar um gift, tem que formar um candle de correção e a retomada da queda, já tendo rompido a média de 200, para pensar em trade na ponta vendedora desse papel. A ALR3 abriu com enorme gap de alta, né? E aí ele faz um breakout, tá? Ele anda de lado, né? Ele faz um breakout. Aí olha só, ele já fez na média de 8. A média de 8 é a primeira referência. Não reagiu, você tem que esperar na média de 20, tá? O ideal é você sempre esperar na média de 20, tá? Mesmo que ele tenha reagido na média de 8, ele vai parar de subir um momento aqui, vai fazer um breakout até a média de 20 para poder voltar a subir. Tá, então imenso gap de alta aqui no gráfico diário. Possivelmente não é uma lateralização. DI+ acabou de se cruzar o DI-. A DX está com um nível muito baixo, mostrando ainda, né, um nível baixo ainda da tendência, né? Nós não temos pivô de alta ainda no gráfico diário, tá? Então o ideal é esperar aí um pivô no gráfico diário. Par de 3 também, né? Um baita candle aí de força. Esperar uma correção, né, um leve pullback, que pode ser possivelmente um breakout até a média de 20, e a retomada do movimento de alta tendo rompido a média de 20 períodos, ok? Pera aí, vamos diminuir aqui porque nós não estamos vendo. Agora sim, né, meus amigos? Vendo aqui os preços, tá? Esperar, porque entrar comprado abaixo de uma resistência importante é furada. E Qualicorp eu já sabia que era uma correção, porque semana passada derreteu, né? Agora é uma correção, agora nem pensar. Trade na ponta compradora não. É o seguinte, tem gente que gosta de operar correções, né? Agora, para ser essa correção aqui válida, para você entrar comprado aqui em Qualicorp e ter como alvo a média de 8 ou a média de 20, você tem que esperar um pivô de alta ser confirmado nos 60 minutos, tá? Candle no diário foi altista, tá? Mas não temos pivô de alta confirmado nos 60 minutos. Quem não fez meu curso Fundamentos de Análise Técnica, né, tá perdendo tempo. Lá eu ensino sobre pivô de alta. Vou desenhar aqui porque eu, né, sou ser camarada com as galera. Então é o seguinte, pivô de alta, topo, fundo mais alto que um fundo anterior, rompimento do topo, indo em direção às máximas para fazer, né, ao movimento de alta, né, não necessariamente as máximas, para fazer aí um segundo topo,
mais alto que o topo anterior, né? Aí ele corrige, formando um fundo mais alto que o fundo anterior. E é assim, essa é a tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, né? Teoria de Dow na veia, tá? Então você tem que esperar formar a tendência de alta nos 60 minutos para pensar em operar essa correção aqui. Lembrando que a qualquer momento esse papel aqui ele pode voltar a cair, porque a tendência é de queda, de baixa, tá? Olha só o DI menos e olha só como é que o ADX também tá alto, tá? Tá 51,66. Tá muito alto, hein? O do Bova 11 estava 40, eu já tava achando alto. Agora 51. A tendência de baixo tá fortíssima aqui em Qualicorp. É loucura, tá? Loucura sem operar essa correção aqui, loucura. Não acho bom não. Agora, para fechar, eu fiz um estudo mostrar para vocês aqui. Eu fiz uma projeção aí de Fibonacci no gráfico semanal do Ibovespa, tá? E aí nós temos o próximo alvo na região de 115.979 pontos, tá? O alvo anterior, ele era aqui, ó. Foi na região de 119.000, tá? 400 pontos. O candle de hoje, dessa semana, esse pregão já rompeu. E aí eu já faço uma projeção do novo, né, novo alvo de Fibonacci na região de 115.900 pontos, tá? É a projeção aí do gráfico semanal para o Ibovespa, né? Olha só, DI menos acima de DI mais já, né? E o ADX ainda não está em níveis altos aqui no semanal, 15 o ADX, mas tudo indica, né, que ele vai, né, ele saiu aqui, ó, do patamar aqui, ó, de 6, né? Saiu do patamar de 6 a um cruzamento. E aí, tá, vamos ver a reação dele agora, depois desse cruzamento. Porque a reação do ADX a partir do dia 2 de agosto aqui, ó, já é em relação à tendência de baixa, tá? Mas queda forte, né, meus amigos? Uma grande perna de baixa, tá? Tudo indica que, vamos lá também, fazer um pivô de baixa aqui no semanal. Ó, topo lá em cima mais alto, fundo, vamos supor que ele vai fazer um fundo aqui, ó. Fundo, ele corrige, opa, pera aí, ele tem que corrigir, vamos corrigir aqui, fazer a correção, vamos supor que é a correção até aqui, e aí ele cai, voltando, e aí confirmando esse pivô de baixa. E aí é o seguinte, tendo um pivô de baixa assim, ó, vai dar pra fazer uma projeção desse um pivô de baixa desse tamanho lá embaixo, pra baixo. E a queda, meus amigos, vai ser assim, vai ser de lascar, viu? A queda vai ser de lascar. Então, quem fala pra você comprar bolsa agora, comprar Bova 11 agora e tal, tá querendo furar o seu olho e chupar o caldinho, tá? Porque tendência de baixa forte. A média de 20 períodos é a grande fronteira que a gente tem, tá? E aí quando os papéis, ó, rompem, olha só, ele rompeu os ativos, né? Eles rompem, ele rompeu, fez um pullback, fez uma correção e aí voltou a cair, tá? Mostrando força da tendência. Então, quando rompe abaixo da média de 20, ele está tecnicamente baixista. E necessariamente ele não está dentro do... Ele não pode não ter formado, por exemplo, um pivô de baixa, tá? Mas ele está tecnicamente baixista, ok? Porque eu gosto de projetar pivô de baixa formado abaixo da média, perdão, abaixo da média de 20 períodos, tá? E aí, meus amigos, quando isso acontecer, o ADX vai estar lá nas alturas. E aí, salve-se quem puder, né? A não ser que esteja apostando aí na ponta vendedora, ok? Nosso site grafistas.com.br. Nós falamos sobre todos os conteúdos por apenas R$ 49,90. Tá? Você tem acesso aos depoimentos, tem acesso a um pouco do nosso conteúdo, a última edição da revista Grafistas, o link para este vídeo, né? E o que, né, falando sobre cada um dos nossos conteúdos, todas as edições da revista Grafistas, né, canal de estudos, planilha de setups, cursos, tá? Nós estamos aí no nosso curso de análise técnica
E vem novidades por aí, né? Novidades bacanas. Então fica atento, se liga. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.